E aí, meus bidos Togrutas, e aí, meus bidos não Jedi. Bom galera, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo não tão comum no canal, que é um review de um livro em vez de uma HQ, além de que é um vídeo que eu já estou esperando, que não vai ter tanta atenção aqui nesse canal, então é um vídeo realmente feito de um fã da personagem Ahsoka Tano de Star Wars para um fã da Ahsoka Tano de Star Wars, entendeu? Então claramente a pessoa deve ter visto Clone Wars, deve ter visto Rebels, vai estar vendo a nova série dela que está chegando na Disney Plus, e em preparação a essa série eu decidi ler o único livro que eu comprei de Star Wars, porque é exatamente a minha personagem favorita, então eu quis dar essa chance. Falei assim, pô, se eu vou ler algum livro de Star Wars, vai ser da personagem que eu mais gosto e que eu queria mais ter conteúdo sobre, né? Então se vai ter que ser um livro, então vai ter que ser um livro, nós vamos comprar esse livro. E enfim, o lance é, eu não estava preparado, eu não sabia se eu ia trazer um review de verdade, então eu não marquei um textinho para uma abertura aqui no canal, eu não Pô, se eu fosse mostrar as cenas, eu ia ter que mostrar as páginas, então enfim, eu vou mostrar na mão mesmo, então bora lá, porque eu quero muito falar sobre o que eu achei do livro Ahsoka. Uma parte vai ser sem spoilers e depois com spoilers, mas pode deixar que eu aviso vocês. Bom, então vamos lá. Neste livro, a autora Emily Kate Johnston decide nos contar o que aconteceu com a Ahsoka um ano após os acontecimentos de Clone Wars. Então, se exatamente a gente teve aquele final onde ela derrotou o mal e fugiu com o Rex, esse livro decide contar um pouquinho sobre isso. Vale dizer, esse livro foi escrito e foi lançado antes da última temporada de Clone Wars. Então, se você pensar de verdade, o livro foi feito após aquele final da Ahsoka se despedindo do Anakin. Então é muito interessante porque é o que acontece. Esse livro, ele tem uma divisão muito interessante, que se você notar muito bem aqui nas linhas, ele conta a história da Ahsoka, do que está acontecendo com ela um ano após os acontecimentos da Ordem 66 como um todo, mas ele tem essas leves passagens, que tem uma folha cinza como um todo, para contar pequenos pontos sobre a Ahsoka e talvez outro personagem do que aconteceu em algum momento da vida de Star Wars, entende? Então pode ser que seja no futuro, pode ser que seja no passado, pode ser que seja naquele presente ao mesmo tempo, e é aí que tá a graça de tudo, porque essa folha cinza sempre tá aí para contar alguma coisa. E no caso, um leve spoiler, a primeira parte cinza conta exatamente a luta dela contra o Maul. Então é muito interessante porque você tem uma visão diferente sobre a luta e que depois meio que foi sofrer um leve retcon na 7ª temporada de Clone Wars, onde realmente tivemos uma luta, tivemos uma conclusão em relação à série Clone Wars como um todo e até com a história da Ahsoka como um todo. De qualquer modo, a autora consegue muito bem nos colocar em que momento a história está acontecendo e aos poucos explicar pra gente como chegou naquilo, o que aconteceu, como foi essa passagem de um ano pra Ahsoka desde que ela se refugiou após a Ordem 66 como um todo. E aí é muito interessante porque o livro ele chega num caminho e logo que você é apresentado ao mundo da Ahsoka, ela tem que escapar, ela tem que fugir, ela tem que seguir para um outro rumo. E aí ela vai parar num local onde ela vai acabar conhecendo certos personagens que você vai acabar lembrando os nomes vão acabar te marcando e ela vai tentar viver a vida normal dela. Só que não seria uma história interessante da gente acompanhar se não tivesse uma ação, se não tivesse alguma coisa com a Ahsoka que nos atraísse pra ler a história como um todo, certo? Então a gente vai começar a ter um império chegando nesse planeta, como é que ela vai se refugiar, se ela vai ajudar, se ela vai decidir escapar de novo, quem que ela vai encontrar do universo de Star Wars, que tem sim suas surpresinhas, ao mesmo tempo que a gente vai ter aqui nesse livro algo que a gente não teve em nenhuma animação de Star Wars, e eu não sei nem se a gente vai ter na série dela, que é a explicação da criação dos sabres de luz branco da Ahsoka, porque se você termina Clone Wars, ela tá com o sabre azul, e quando você começa a Rebels, ela tá com o sabre branco. Então, da onde saiu esse sabre branco? E aí, nesse livro, explica, e aliás, vale dizer, é muito legal. E então a autora, ela vai te apresentando esse novo mundo, e é muito interessante, porque assim,
Eu não sei como é que deve ter sido para as pessoas que já estão acostumadas com o universo de Star Wars, mas eu, como um cara que tô acostumado mais a assistir e não ler, foi muito estranho terem certas palavras sendo ditas e eu ficar, tá, o que raios é isso? Então, tipo, pô, o andador. Eu fiquei 3 horas pensando o que deveria ser isso. Aí tinha hora que ela falava que pegou um punho e eu ficava, que raios é o punho? E eu acredito que o andador seja aquela máquina gigante do Império, que tem aquela perna fina, gigante, né, que o Homem-Aranha faz referência no Guerra Civil, de amarrar a corda e derrubar. E tem também o lance do punho, que por mim eu acredito que seja a parte do sabre que você segura, que seria tipo a parte do punho que você segura. Então, enfim, eu não sei, eu sei que tiveram várias palavras e por mim teve uma certa confusão ao ler esses momentos, ao ler essas palavras durante a obra, porque eu ficava meio perdido, mas eu decidia seguir em frente, sabe? Eu decidia imaginar a cabeça, pô, ela falava ali daquele mundo, daquela lua, o que estava acontecendo naquele local em que a Ahsoka se habituava, e eu simplesmente fui pensando na coisa mais realista possível, ao mesmo tempo que eu tentava pensar que seria uma coisa meio Star Wars, então uma coisa muito cinza, umas casas meio estranhas, e por aí vai, tá ligado? Porque, por exemplo, os personagens mesmo, são vários personagens, e tipo assim, por mim são todas pessoas. Só teve um ali que eu entendi que poderia ser um alienígena, porque a Ahsoka falou que era da mesma espécie que ela, então eu subentendi isso. Mas sinceramente, tirando isso, eu acho que a autora consegue descrever muito bem tudo o que tá acontecendo naquele universo. Pelo menos pra uma pessoa como eu, que não lia livro há muito tempo, que ficou só lendo quadrinho pelos últimos anos, voltar a ler um livro foi uma parte assim, simples, entende? Eu acho que ela consegue descrever muito bem as ações do personagem, o que tá acontecendo, e por mim um baita ponto positivo é como ela consegue descrever o uso da força, ou o uso, ou o acontecimento, ou a morte de algum personagem referente a um ser imperial, alguém que trabalha pro Império. Porque se você olha pra séries ou pros filmes, é sempre uma coisa muito tipo, pô, soltou um laser e a pessoa cai no chão, a pessoa passa o sabre e você meio que não vê, então cai no chão e é isso, a pessoa morreu, entendeu? Agora aqui, ela consegue fazer uma descrição de um modo tão cru, tão realista, de falar que você tá sentindo o cheiro da carne viva e quente, que passa uma realidade e algo, um peso tão sombrio, que por mim fez eu sentir muito mais aquela morte, aquele acontecimento, o que estava acontecendo. Parecia até mesmo que eu estava assistindo Rogue One ou a série do Andor, sabe? Que tem essa pegada mais realista. Então a maneira como ela descreve as mortes eu acho muito legal, eu acho muito cru, eu acho que traz um peso que você sente muito mais aquela morte, mesmo que você pudesse não sentir por não ter se conectado tanto com o personagem, sabe? E o modo como ela descreve a força é muito legal. Principalmente quando a Ahsoka vai usar a força depois de tanto tempo pela primeira vez. O modo como ela fala sobre aquilo, como cara, ela fala em outras palavras tão bonitas que quando fala que a Ahsoka usou, você fala, caraca, foi o maior ataque com a força possível, tá ligado? Você pensa na coisa mais sensacional, absurda usando a força. Então, enfim, eu acho muito legal como ela consegue descrever isso, sem contar que ela mostra muito conhecimento não só sobre a personagem da Ahsoka, mas também sobre nós, fãs. O que a gente quer ver sobre a Ahsoka? Porque ela faz muitas referências tanto ao futuro envolvendo Rebels quanto à série Clone Wars. Então ela trata a Ahsoka como essa personagem que realmente passou um ano, mas ela pensa no Obi-Wan, ela pensa no Anakin, ela pensa no R2-D2, no Rex, nessas pessoas com quem ela criou uma conexão, com quem ela se envolveu por tantos anos. Então é muito legal ver o modo como a autora sabe que a gente quer ver isso, a gente quer sentir essa falta, a gente quer sentir esse lado da Ahsoka que é tão humano e tão real, porque por mim esse é o motivo de eu gostar tanto da personagem, porque ela é mais humana, ela é mais complexa do que apenas alguém ali que tem a força, sabe? Ela é uma pessoa que foi contra a Ordem Jedi, que ela tentou seguir o próprio rumo, que ela conseguiu sobreviver à Ordem 66 e que ela se apegou também aos personagens com que ela se envolveu, sabe? Ela não seguiu tanto o modo Jedi ao estilo Anakin, entende? Ao estilo Anakin que eu digo de não seguir. No caso, ela poderia ter seguido como Obi-Wan, que o Obi-Wan segue mais o modo Jedi, o Anakin já não tanto. E ela tem esse lado mais Anakin de se importar mais com as pessoas, de se envolver mais com as pessoas. Então, o livro consegue trabalhar isso muito bem e é simplesmente muito gostoso. Sério, tem umas horas que ela fala sozinha e mostra com que ela tá, com quem teoricamente ela estaria falando, e dá uma dor no coração, dá um sentimento angustiante, ao mesmo tempo que tem aquela certa participação especial que eu acho muito boa. Eu acho que ela traz algo, uma relação
inesperada pra mim, mas muito bem desenvolvida e abordada e que eu gostaria de ver mais. Eu acabei o livro e falei, meu Deus, me dá mais um segundo livro só pra eu ver mais dessa relação, sabe? Do que teve a partir disso? Será que a Ahsoka, sabe, descobriu isso? Foi pra esse caminho? O que aconteceu, entende? Então eu acho muito legal como a autora consegue trabalhar isso, sem contar que eu acho que ela trabalha muito bem a história, sabe como a história vai desenrolar, como a história vai se envolver, e principalmente tem uns finais de capítulo que parece muito final de episódio de Clone Wars ou de Rebels, então dá uma sensação realmente de você tá vendo um arco da Ahsoka em uma dessas séries, entende? E eu acho que isso é a parte mais gostosa, de você acabar aquele capítulo do livro com aquela sensação de tipo assim, pá, apareceu os créditos, continua, entende? E aí às vezes ela vai e intercala com aquelas historinhas no meio, que aliás, vale dizer, são muito legais, são muito pontuais, muitas vezes estão conectadas com algo que tá acontecendo no livro, e às vezes não estão conectadas, mas são legais o suficiente pra gente pensar mais sobre aquele universo, pra gente entender mais daquele universo, pra gente inteirar mais daquele universo. E eu simplesmente achei muito legal. Como um cara que não lia livro há muito tempo e tava com medo de ler um livro de Star Wars, de talvez não gostar e tudo mais, cara, eu vou dizer pra vocês que valeu muito a pena. Não vou dizer que é um livro perfeito, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito o que criticar sobre o livro, entende? Eu acho que no final ele começa a correr demais, mas ainda assim ele se resolve muito bem. Eu acho que é porque no final realmente começa a acontecer muita coisa e você fica, meu Deus, vai resolver tudo de uma vez? E teoricamente ela resolve, mas não resolve de um modo que pareça tão corrido. Resolve de um modo que fica legal, mas dá um ar tão gigante de vai ter mais, que você fica querendo mais, entende? Mas ao mesmo tempo, o finalzinho do livro, a última linha, eu tava tanto esperando pra aquilo, eu falei assim, mano, se isso não tiver nesse livro eu vou ficar bravo. E aí teve ali pontualmente, e eu achei excelente. Então enfim, eu acho que é um livro muito bem pensado, é um livro que homenageia muito bem a personagem, explica muito bem o que houve com a personagem, e que sinceramente eu fico com um sentimento extremamente conflituoso em relação ao que a série Star Wars Tales of the Jedi adaptou sobre este livro no 6º episódio. Porque sim, a gente tem uma adaptação desse livro em um único episódio e que corta muito do que é esse livro. Então se eu for recomendar pra qualquer pessoa, meu, leia esse livro, principalmente se você for um fã da Ahsoka como personagem, vale muito a pena. Eu não vou mentir, eu tô muito acostumado a ter essa leitura do texto ser feito na primeira pessoa, do personagem que tá falando. Então, eu fiz isso, eu fui pra aquele lugar, eu tomei tal decisão, e é sempre eu. E aqui o livro, ele é descrito em terceira pessoa, então tem ali a leitura de, a Ahsoka pensou nisso, a Ahsoka fez isso, tal personagem seguiu tal rumo, enquanto a Ahsoka pensou nisso, a outra pessoa pensou nisso, e por aí vai, sabe? Então você tem uma outra linha que no começo pra mim foi diferente, foi estranho, sabe? Eu não tava tão acostumado com isso, até mesmo porque, por exemplo, a saga de livros que eu mais li é Eu Sou Número 4, e todo capítulo, mesmo que não seja um personagem, é outro personagem descrevendo as coisas do ponto de vista dele. Então é sempre eu. Então eu tô muito acostumado com isso mesmo. Então foi um pouquinho diferente chegar no livro da Ahsoka assim, mas não demorou muito pra eu entender, pra eu me apegar. E aí o maior problema realmente foi tentar visualizar o que tava acontecendo em alguns momentos, sabe? Principalmente nesse lance de imaginar o universo Star Wars. E aí eu realmente bato palmas pra galera que faz Star Wars, sabe? A galera, como eles adaptam o roteiro, como é que eles imaginam tudo aquilo. Cara, os caras têm que ter cabeça, tá ligado? Então, enfim, eu pago muito pau. Mas eu gostei muito de ler esse livro. Eu fiquei muito triste de pensar que ele não teve a adaptação que ele merecia aqui, porque com certeza esse livro dava um arco de 4 episódios ali do fácil Clone Wars, sabe? E eu ainda gostaria muito de ver isso, mas enfim, acredito que não vai acontecer mais. De qualquer modo, é um livro canônico dentro do universo Star Wars, então vale a pena, vale a sua atenção. E caso você não vá ler o livro, caso você queira spoilers, continua, porque agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro com spoilers, ao mesmo tempo que eu vou abordar muito o que aconteceu no episódio de Tales of the Jedi. Então, se você não assistiu o episódio, se você não leu o livro e você quer ler o livro, então você aguarda um pouquinho. Mas, se você não vai ler o livro e só quer ver o que eu tenho pra dizer sobre o livro da Ahsoka, então bora lá, porque enfim, é o que eu tô falando, esse vídeo é um vídeo pra fã da Ahsoka e de Star Wars e só bora lá, é discussão mesmo. Alerta de spoilers. O lance é, eu gostei bastante do que eles fizeram com a personagem seguindo o modo
não Jedi, mas Jedi ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ela tá sempre cuidando das pessoas, ela tá sempre tentando fazer o melhor pelas pessoas, ela tenta escapar, mas não consegue, sabe? Ela tem que seguir o modo Jedi dela, e aí ela acaba se aliando a Kaden, a Miara, acho, o Robb, e essas pessoas que formam uma amizade, um laço muito bacana, e aí eu acho muito interessante, porque a autora, muito esperta, ela pega um negócio que, tipo assim, eu não sei se todo mundo já se questionou sobre isso, mas eu me questionei sobre isso, que é, qual que é a sexualidade da Ahsoka, tá ligado? Porque ela sempre teve um rolo ali com o molequinho, mas ao mesmo tempo ela sempre tinha um envolvimento com as meninas, e eu ficava, tá, e aí, é bi, é gay, é lésbica, ela gosta de homem mesmo, como é que... Ou será que ela é assexual? Porque também nunca demonstrou de verdade o que ela sentia. E aí é muito legal, porque o livro todo se envolve a Kaden, que é uma garota que, tipo, mano, ela se apega de um certo modo ali com a Ahsoka. E aí chega no final do livro e ela me tá como, tipo assim, mano, que vontade de te beijar. E a Ahsoka mete um obrigado. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Ou a Ahsoka não sentiu a mesma coisa, ou a Ahsoka realmente não sente nada, tá ligado? Mas ainda assim, eu acho muito legal porque ela não deixa nada claro. Parece que o Dave Filoni, ele deu uns conselhos ali pra autora do que ela podia fazer, do que ela podia contar, mas falou assim, então, certas coisinhas, deixa na nubiedade mesmo, não fala muito sobre não. E aí eu acho muito legal o modo como eles tomaram as decisões referente a isso. E aí, de quem eu tava falando que ela tinha uma relação que era muito legal e que eu gostei bastante? O Bail Organa. Cara, o cara que tava criando a Aliança Rebelde, ele encontrou a Ahsoka e os dois formaram um laço de Aliança Rebelde e a Ahsoka praticamente fez parte do início da Aliança Rebelde. Isso é muito pica, isso é muito bom, tá ligado? Combina muito com a personagem também. E aí ela vai com o nome dela de Fulcrum, ela ouve ele conversando com a filha Leia. Então, pô, ela quase que conheceu a filha do Anakin, bicho. Isso é tão bonito, eu queria ter tanto visto um pouquinho mais disso. Então quando acabou ali, e o lance deles falaram que o povo que ela salvou vai tudo pra Aliança Rebelde, nossa, mano, muito brabo, eu achei isso muito legal, sem contar as histórias que são contadas no meio. Então, por exemplo, a luta dela com o Darth Maul, você percebe que é um pouquinho diferente do que a gente viu em Clone Wars, e nessa eu acredito que Clone Wars fez melhor, adaptou melhor o que aconteceu. Outro, você tem ali a parte do Anakin contando sobre a primeira vez que ele vai conhecer a Ahsoka, é muito interessante porque ele tá com os pensamentos muito núbios, e eu acho tão bonito o fato de que ele pensa sobre ele não querer ele não tá preparado pro Obi-Wan ter uma Padawan, porque isso meio que vai distanciar ele do Obi-Wan, sabe? E ele nunca pediu uma Padawan exatamente pra isso, pra não ser distanciado do Obi-Wan. Só que aí a Padawan acaba caindo pra ele, né? E aí, enfim, vai ter que se virar, irmão. Mas eu acho muito legal, porque mostra que o Anakin é muito fofo como personagem. E nessa, a gente tem, então, depois um momento que mostra o Obi-Wan. E aí, cara, que raiva daquilo, porque aquilo dá muito... É muito um desenvolvimento do Obi-Wan que a gente gostaria de ter visto na série dele, e que eles não fizeram. E aí tem o Qui-Gon no final, e dá a entender que vai acontecer exatamente o que aconteceu no livro, na série, só que tipo naquele último episódio, só que não faz sentido, porque aquilo é tipo um ano após os acontecimentos da Ordem 66. Então tudo que eu consigo pensar é que o Obi-Wan, ele teve ali um lampejo do Qui-Gon e depois ficou sem, e aí só 10 anos depois, na série dele, ele vai ver o Qui-Gon de verdade. Então enfim, é fogo, porque essas séries aí ficam mexendo com algumas coisinhas que eles deviam ficar quieto ou pelo menos fazer direito, né? Mas enfim, o lance é... Eu gosto bastante de como eles trabalham tudo isso, como eles trabalham essa referência ao Yoda. Aí ela fala, nossa, que saudade do jeito que o Yoda falava daquele jeitinho diferente, sabe? Ou quando ela encontra o R2-D2, cara, eu quase chorei. Eu fiquei tão feliz vendo aquilo foi tão bonito. Era tanto algo que eu precisava, sabe, dela. De saber que ela encontrou pelo menos uma pessoa sem ser Rex. E foi o R2 com quem ela teve tantas memórias junto, sabe? O R2 entende ela no nível de sentimentos referente ao Anakin. Então, enfim, eu achei muito legal isso. E como o livro se resolve, sabe? A forma como ela cria o sabre de luz dela e como ela derrota o cara sem sabre de luz. Pô, mostra como a Ahsoka é realmente badass, a braba, a pica, a lenda, entendeu? E eu adorei como eles trataram a personagem e essa parte da história dela. E o lance dela encontrar uma garotinha que parecia ser sensitiva à força e o modo como ela tenta proteger dela, mano, aquela hora que ela chega na casa e tá cheio de gente do Império e ela tem que agir como uma empregada do cara, e aí depois ela fala pro cara que ela tem que ir embora pra proteger eles de vez e fala assim, mano, fica de olho na sua filha. Dando a entender que ele sacou o que ela tá falando, porque a filha deve ser especial igual ela. Nossa, cara, que da hora. Eu adoraria de verdade ver na série da Ahsoka ela encontrando ou a Kaden ou ela encontrando essa menininha e falando, caramba, você... Ela treinando essa menininha. Ah, seria meu sonho, velho, que raiva. Os caras, pô, mó evento canônico, eles não falam mais disso. Mas enfim, a menina pode ter morrido também pelo Império, o que seria muito triste.
mas eu quero ter esperanças. Então, enfim. Cara, muito bom. Achei, nossa, muito da hora. Conforme o livro vai... Cara, acho que da metade pra frente ele me pegou 100%, sabe? Eu tava indo aos poucos, tava meio assim, não sei o que e tal. Eu tava lendo mais pela Ahsoka que qualquer outra coisa. Mas do meio pra frente o pau quebra, aí a Ahsoka sai de um planeta, vai pro outro, vai pro outro planeta, vai pro outro. E aí os caras chegam nela, e ao mesmo tempo a gente tá vendo o Imperial chegando lá no lugar que ela tava, né? E aí matando geral. Nossa senhora, é pra deixar a gente maluco. Oi, se a Miara aparecesse fazendo as bombas ali nos Rebels. Pô, eu ia achar muito louco. Mas enfim, essa é a parte com spoilers. Agora o que eu queria falar em relação ao episódio 6 da primeira temporada de Tales of the Jedi. Cara, ver esse episódio pensando como uma adaptação do livro dá uma decepção do caramba, porque ele corta tudo. Ele corta, tipo, o lance de que ela ficou em um outro planeta, se bem que já pode ser depois, então beleza. Ela pode ter ficado naquele planeta, conhecida a garota que tem a força, e foi pro outro local. Nessa que ela foi pro outro local, a história começa, só que aí... Pô, você não tem os personagens, você não tem as irmãs, você não tem o lance dela tá tentando se esconder. Quer dizer, você tem um pouquinho disso, mas entende que é diferente, porque no livro a gente tem todo um desenvolvimento em relação a isso. Você tem ela sentindo falta do Anakin, do R2, de todos os personagens. E nesse episódio meio que corta tudo isso, mostra ela vendo a morte da Padmé, dela tendo uma relação com o Bail Organa que é muito legal, porque a gente realmente não tinha isso, então traz um entendimento pro que vai acontecer no livro, deles se encontrar e desenvolver uma relação. Entretanto, a forma como eles se encontram no livro é muito mais interessante, porque ela começa a salvar pessoas, ela começa a ajudar a galáxia, aí o Bail Organa fica sabendo disso, aí ele fica pensando que pode ser um Jedi, ele fica interessado, até que uma hora ele consegue encontrar ela, ele fica feliz, aí ele deixa ela ir embora pra resolver os assuntos dela, depois ela volta, aí ela chama ela de fulcro. Então é tudo muito bem encaixado, enquanto na série é tudo em 20 minutos, e não tem ali a amizade, tanto que, mano, não são as irmãs, são irmãos, é a menina e o cara é o idiota, o cara vai e trai a Ahsoka, e aí chama o Imperial, que vai lá e destrói tudo. E aí, beleza, aquele Imperial provavelmente... Aquele Imperial não, aquele Inquisidor, né? É o sexto irmão do livro. Mas ainda assim, entende que corta muita coisa, tanto que eles não colocaram nenhum lance dela criando o Sabre Branco. Porque o Sabre Branco era pra acontecer ali naquela parte em que ela derrota o cara, e não acontece no episódio. Então, o que eu consigo pensar sobre esse episódio? Então, o que eu consigo pensar sobre esse episódio do conto e de certa forma passando um pano pra série ou pra qualquer coisa só pra ter esse livro como realmente canônico 100%? Que é o lance dele ser um conto. O Tales of the Jedi é isso, contos de Jedi, certo? Então é um resumo de histórias que aconteceram dentro do universo Jedi. E se você pensar nos episódios ali, todos eles são histórias curtas ou pontuais, né? A parte do Conde Dooku é exatamente uma parte fechada da história dele. A Ahsoka, você tem uma coisinha da vida dela, você tem uma coisinha aqui do ensinamento do Anakin, e aí você tem uma coisa que, tipo, mano, uma parte da vida dela, tá ligado? É um momento muito importante e que foi resumido. Eu só consigo pensar como isso, como tipo assim, mano, como se Tales of the Jedi fosse a Bíblia, sabe? Um resumão de acontecimentos importantes na vida dos Jedi e que foi feito por alguém que sabe da história, mas decidiu resumir, decidiu facilitar a seu belo prazer pra contar essa história pra outras pessoas, contando o que teoricamente seria o mais importante. Por mais que, né, seja muito não importante o fato de tudo que ele tirou pra contar a história da Ahsoka. Mas ainda assim, eu só consigo pensar desse modo, sabe? De que não é um episódio que ele tira o cânone do que aconteceu nesse livro. Ele apenas resume. Ele tenta fechar tudo em uma coisinha mais curta, em uma coisinha de 20 minutos, mas não falando que isso daqui não aconteceu, sabe? Principalmente porque senão, cara, ele corta tanto e ele fica sem sentido e... Ah, mano, é tão ruim pra mim. E principalmente, mano, quando eu vi ali, terminou o episódio e apareceu, tipo, escrito por Dave Filoni. Eu falei, Dave Filoni, não é possível. Tu participou do livro, meu. Tu deu a dica pra mulher, tu sabe que ela escreveu o bagulho. E tu vai tirar as coisas. Não é possível. Mano, que vontade de matar quando terminou esse episódio, tá ligado? Eu não sabia nem o que sentir. Porque ele tem decisões legais que envolvem o Bail Organa, começo e final. Mas o meio dele que tem tanto pra se fazer pensando nesse livro aqui, eles tiram. E, que decepção, cara. Então, enfim, foi algo que realmente eu não esperava, né? E eu já tinha visto o episódio, mas aí eu fui rever o episódio graças a ter lido o livro. Então eu só consigo pensar desse modo, de que, mano, ele é um resumo de alguém contando essa história pra outra pessoa, sabe? E não que ele tá ali deixando claro na série que foi assim que aconteceu.
Por mais que as pessoas possam assistir e pensar que foi assim que aconteceu. Mas, por favor, saibam que não foi. Por fim, mas não menos importante, e voltando a falar mais sobre o livro do que sobre uma conexão com esse episódio de Tales of the Jedi, eu queria falar sobre algo que eu senti falta e que vale dizer numa parte com spoilers mesmo, porque se eu falasse sem spoilers eu ia acabar dando spoiler. Então, enfim, eu senti muita falta do pássaro Morai no livro da Ahsoka. Porque, pra quem sabe mais sobre a Ahsoka como personagem, sabe que é um passarinho que acompanha ela desde que ela morreu e voltou à vida, graças a Ser da Luz, e que é um passarinho que acompanha ela, né? Então, tipo assim, aparece ali no final de Clone Wars, aparece nos episódios de Rebels, e até mesmo no episódio ali em que eles estão naquele local junto com o Ezra, né, tipo, entre o espaço e o tempo no mundo da força, ela fala como esse passarinho é alguém especial pra ela, é importante pra ela. Então eu gostaria de ter visto uma mínima coisa sobre isso, juro. Se ela citou esse passo, ela citou uma vez, eu já não lembro, entendeu? Eu não lembro, não foi importante pra mim, me soou muito aleatório se aconteceu. Porque, como ele tem essa função de estar sempre acompanhando a Ahsoka, eu achei que poderia ter algum fundamento, sei lá, conectando com a força, que eles poderiam ter tido alguma conversa, né? No caso, a Ahsoka com o passarinho, que poderiam ter tido algum entendimento, algum auxílio mesmo. Até porque esse passarinho que ajuda ela a sobreviver ao Vader, né? Porque ela chama ali o Ezra e o Ezra tira ela ali da provável morte dela contra o Vader. Então, eu queria muito ter visto um pouquinho mais disso, sabe? Nem que ela citasse o fato de que ela tá vendo que tem um pássaro acompanhando ela pra onde quer que ela vá, saiba? Então, eu admito que eu senti falta disso. Até mesmo quando ela vai criar o sabre dela, a forma como ela tá pesquisando sobre onde é que ela vai tirar as pedras, né, tudo mais, o cristal Kyber que ela tá usando a força dela, eu achei que em algum momento ela ia acabar se conectando ao pássaro Morai. E acabou que não aconteceu, então eu senti falta disso. Se eu fosse colocar um mais ponto negativo, assim, referente a expectativas, era isso. Porque de resto, o livro tem tudo, né? Tem a Ahsoka pensando nos acontecimentos, tem ela sentindo os acontecimentos também de Clone Wars, como é que ela vai lidar com as coisas, o fato dela virar uma vigilante rebelde dentro da galáxia, super heroína, assim, eu acho belíssimo, e a criação dos sabres brancos, então enfim, tudo ali tá perfeito. Só senti falta desse lance do pássaro, porque é algo tão fundamental na história da Ahsoka, sabe? Tá ali, se você prestar um pouquinho de atenção, e não teve nada disso, então enfim, eu senti uma faltinha disso, por fim, assim, do que eu tinha pra dizer sobre o livro, era isso. Então, galera, eu agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui, eu acho muito difícil alguém ter visto o vídeo até aqui, mas enfim, essas são as minhas opiniões referente ao livro. Se você leu o livro da Ahsoka, comente o que você acha sobre ele, o que você gosta, o que você não gosta. Se você não leu esse livro, deixa nos comentários aí o que você achou de tudo que eu falei, e enfim, se você for ler o livro, leia, depois você volta aqui pra comentar, beleza? Ou você pode me chamar no Instagram também, no Twitter, qualquer rede social aí pra gente conversar sobre, e eu espero de verdade que pelo menos um fã da personagem Ahsoka Tano seja influenciado a comprar e ler este livro graças a este vídeo, beleza? Então, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, e a gente se vê na estreia da série Ahsoka, que deve sair daqui uns 2 ou 3 dias, o react junto com o Giovanni e o Breno, beleza? Valeu, falou!